E aí, pessoal, Davi aqui do canal Pra Meditar, e hoje a gente vai falar de um tema importante que é como determinadas mudanças nas nossas vidas pode causar algum tipo de crise de identidade, né? A gente começar a se questionar do nosso próprio eu, daquilo que nós acreditamos que nós somos, né? Bom sempre lembrar que a identidade, né, a gente cria para nós mesmos e a nossa identidade para as outras pessoas, né? É ali um caminho duplo, né? Interno e externo. Então vamos dar alguns exemplos de grandes mudanças, né? Ou até mesmo mudanças um pouco menores, mas que atingem muitos nossos padrões emocionais, ou a nossa forma de pensar e de lidar com o mundo e com nós mesmos. Por exemplo, você está muito tempo num trabalho, ou você está ali num emprego que você gosta bastante, ou mesmo que você lutou para conseguir e de repente você é afastado, ou afastada, demitido, né, ou demitida. Imagina como a gente se sente, né? Como você pode se sentir. Você pode começar a questionar suas habilidades, né? Pensar se você realmente é uma pessoa competente, se você tem mesmo aquela forma de entrega que você imaginou que tinha e as pessoas não viram que você tinha, né? Isso pode realmente te abalar emocionalmente, né? Pensar assim, puxa, talvez eu não seja uma pessoa tão boa para esse tipo de trabalho, talvez, e você acredita que você é mesmo, mas você sempre foi, inclusive, você estudou para isso, você se desenvolveu, às vezes você já teve outros empregos, outras experiências, né, relacionadas a esse tipo de função que você estava exercendo, e você ficou abalado ou abalada com essa demissão, e aí partiu para uma crise de identidade forte, né, onde você não se questiona apenas daquilo que aconteceu, se isso foi justo ou foi injusto. Não, você começa a se questionar de algo que você acredita que você era bom ou boa, né? Que você tinha habilidade, que você tinha competência. Isso pode causar um tipo de ansiedade muito forte em nós, né? Pode causar, além daquela tristeza, daquela melancolia, daquele senso mesmo que a gente foi injustiçados, né? Por ter feito, de repente, era para a história ter sido de uma outra forma, era para uma outra pessoa ter recebido aquilo, né, que nós recebemos, mas não. Aquilo caiu em nós num momento que a gente nem estava esperando e isso passa a ter um cunho muito forte de questionamento interno nosso, né? Tão forte que abala a o nosso próprio senso de identidade, nosso próprio questionamento do que nós realmente somos, né? E as outras pessoas, às vezes, que estão ali à nossa volta, veem que a gente tem essa habilidade, veem que a gente tem essa competência, percebe que são coisas da vida, né? A gente sabe que a gente conseguir um emprego, a gente ser demitido de um emprego, são ocasiões da vida mesmo, né? São poucas vezes que a gente vê realmente as pessoas continuarem no emprego 10, 15, 20 anos, 30 anos. Isso é muito representativo do nosso passado, né, das gerações passadas. Ou se a pessoa passa, de repente, num concurso público, né? Até porque também quem não é empregado, quem resolve empreender, né, sabe aí das dificuldades e como é fácil e corriqueiro, né, a empresa quebrar, e aí a pessoa vai lá, busca de novo, monta uma nova empresa, né, e tenta um novo negócio. Isso é uma coisa comum, faz parte da nossa vida, né, mas realmente a gente é muito abalado quando essas ocasiões acontecem, né, quando existe uma demissão, ou existe uma quebra de empresa que a gente não estava imaginando, né? Ou algo dessa forma. Existem outros exemplos também que mexem muito com esse padrão, né, de sentimentos, de emoções, de pensamentos que a gente tem na formação da nossa identidade. Por exemplo, um divórcio, né, ou uma separação, ou mesmo um término de namoro. Muitas vezes a nossa identidade ela está tão enraizada ao nosso relacionamento que a gente se vê perdido, né? Ou perdidas, né? Então, por exemplo, imagina você tem ali um casamento estável, ou um casamento estável eu digo de tempo, né? Porque na maioria das vezes quando acontece um divórcio não existe mais aquela estabilidade emocional, mental ou cotidiana, né? Mas você está ali num casamento, num relacionamento, num namoro longo, né? E a sua identidade se mistura com aquilo. Não só você mesmo ou você mesma já se vê
fazendo parte daquela família, daquele núcleo, você e o seu marido, ou você e a sua esposa, ou você e o seu companheiro, você e sua companheira, seja lá qual for a relação que seja, né? Mas você já se vê integrado dessa forma e você imagina que as outras pessoas também já te vejam integradas naquilo. Isso é muito comum na família, né? Às vezes a família nem é tão próxima de nós, mas ela já vê a nossa história enraizada e integrada a uma outra pessoa, do nosso relacionamento, do nosso casamento, né? Do nosso longo namoro. Então, essa quebra do relacionamento, do divórcio, da separação, primeiro quebra a nossa identidade em relação às outras pessoas, né? Elas nos veem já de uma forma muito diferente, né? Às vezes elas nem se lembram de como nós éramos antes do casamento, antes do namoro, ou tem uma imagem não positiva quando a gente estava sozinho. Então elas ficam abaladas nessa quebra, né? E para nós também, né? Porque os nossos costumes, os nossos hábitos, né? O nosso cotidiano, até mesmo a nossa forma de decidir as coisas está muito interligada às outras pessoas, né? Quando a gente está no relacionamento. Então, quando a gente se separa ou se divorcia, né? Ou termina um namoro, isso aí é um choque às vezes muito grande, que também causa assim um abalo muito forte, intenso naquilo que nós acreditamos que somos, né? Isso é um momento legal para a gente se perceber, olhar para nós mesmos, né? Sentir o nosso coração, a nossa mente, ver para onde está indo as nossas direções, os nossos sentidos, compreender aquilo que aconteceu. Existem outros exemplos também. Quer ver outro aqui fácil da gente perceber? Mudança de país, mudança de estado, né? Então, por exemplo, a gente está habituado a determinado tipo de cultura. Então, seja ela qual for, comida que a gente come, seja lá, você vive aqui no Brasil, então, de repente você está acostumado a comer um arroz, feijão, algo assim, né? E aí você se vê numa transferência para um outro país, né? Vai ali para a Itália, por exemplo, onde se tem um costume assim de comer massas mais, né? Então você já vai ter que ter uma adaptação na sua forma de alimentação, né, ligada à cultura, você está em outro lugar. Mas a alimentação é só um ponto, porque a gente pode ver também as relações humanas. Então, de repente, você está num estado, ou numa cidade grande, vamos colocar um outro exemplo, uma cidade grande, como São Paulo, capital de São Paulo, onde se você mora num prédio, e num prédio com muitos apartamentos, é comum perceber que às vezes você nem conhece o seu vizinho de porta, né? Então, ou encontra alguém no elevador, é só bom dia, e aí, vai chover, não vai chover, como é que tá o tempo? E aí você vai para uma cidade menor, onde tem um senso de comunidade, às vezes, muito maior, né? Onde as pessoas se cumprimentam, sabem a sua profissão, conhecem a sua família, ou querem, né, conhecê-la, né, ou te conhecer melhor. Então tudo isso vai abalando o nosso senso de identidade, né? Antes a gente podia ser uma pessoa muito introspectiva, muito na nossa, né? E aí a gente vai para um lugar onde tem um senso muito maior, uma dinâmica muito maior de cooperação, né, de comunhão, né, do compartilhar mesmo, né? Ou mesmo, nesse exemplo de mudança de país, de repente você sai do Brasil, que é um país de calor, né, humano. A gente sabe que muitos estrangeiros vêm para o Brasil e se apaixonam por esse jeito que a gente tem aqui no nosso país, que é um jeito assim de tocar, abraçar, demorar para se despedir, né? A gente está num encontro ali, fala tchau 10 vezes, né? E não vai embora, sai falando ainda pela porta, aí as pessoas acompanham até a saída, aí depois esperam um carro ir embora, dão um tchau para o carro indo embora, e aí a pessoa vai de repente para um país que é mais frio, que não tem essa proximidade humana, né? Essa diferença cultural, causa um abalo de identidade, né? A pessoa começa a sofrer. Olha, eu sou uma pessoa muito mais quente nesse sentido de relacionamento, né? E ela se depara numa sociedade bem mais fria, bem mais afastada. Então, esses momentos de transformação interna, né? Mudanças de vida,
seja ela então uma mudança cultural, uma mudança de país, uma mudança de relacionamento, uma mudança de emprego, elas nos abalam muito, né? E abalam o nosso senso de identidade. O que nós achamos que nós somos e que os outros acham que nós somos também, né? Lembrando que essa identidade está muito ligada a nós e ao outro, à sociedade. Então esse é um momento que vale sempre a gente olhar para nós mesmos, né? Dar um tempo para a gente, né? Respirar, pensar naquilo que aconteceu, naquilo que está acontecendo e os nossos caminhos e esteios, né? As nossas direções para o futuro. Então é isso, deixa o seu comentário se você já passou por algo assim, conhece alguém que está passando por isso, né? Você está tentando ajudar essa pessoa, você está mesmo tentando se ajudar, né? Deixa sua curtida aqui no canal, se inscreve e a gente se vê no próximo. Até lá, um abraço.